Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Agora uma live que ela é para ser exclusiva de assinantes, né? A gente está dando isso como uma colher de chá, né, hoje para vocês, né? Fazendo essa primeira live aberta aqui, né? Mais uma live para a gente falar do nosso produto, né? Do Mercurius Ranking, né? Hoje fazendo uma atualização aqui junto com a Nicole, né? Ela que é responsável por esse relatório aqui que o pessoal da Mercurius Pro recebe. Daí a gente vai falar um pouquinho, explicado um pouco da estratégia, até para os novos assinantes que estão chegando aqui. A gente está fazendo essa live aberta novamente, para que você que é assinante ainda não conseguiu acessar ou não tem tanta familiaridade ainda com a plataforma, às vezes não está conseguindo achar onde é que está o relatório. A gente falou, vamos fazer essa primeira live aberta e logo depois a gente vai para a live fechada. Então vamos fazer meia horinha aqui explicando um pouquinho da estratégia e daí a gente já vai lá para a plataforma fechada, onde a gente vai mostrar exatamente o que a gente está mostrando nessa semana, né? O que teve de atualização. Hoje é virada de mês, né? Então o primeiro relatório do mês sempre tem rebalanceamento, né, Nicole? Acho que você pode explicar um pouquinho, né, pro pessoal como é que funciona, mas primeiro vamos falar da estratégia, né? Primeiro de tudo, boa noite. Explica pra gente o que é essa estratégia aí do Mercurius Ranking. Muito boa noite para todo mundo. Então, o Mercurius Ranking é uma estratégia que a gente desenvolveu aqui dentro para... assim, ela é sistemática. Então, assim, não tem gestão ativa. Tá? Vocês podem estar acostumados a gente falando da carteira perfeita, né? Muita gente me pergunta, inclusive, qual é a diferença da carteira perfeita para o ranking. A carteira perfeita é a nossa estratégia de gestão ativa. Então, ali podem entrar qualquer ativo que a gente achar bom, certo? Qualquer ativo que a gente achar que tem fundamento suficiente ali, que passa no nosso crivo. E também tem aquelas, quando o mercado tá deixando, né, a gente compra puts para proteger a carteira. Já essa estratégia, né, que a gente decidiu desenvolver aqui, que é o Mercurius Ranking, ele é sistemático. Significa que a gente tem que cumprir algumas regras que foram delimitadas. Como que... Eu acho que fica mais fácil explicar com a apresentação aqui. Vou botar. Ele surgiu porque a gente via esse top 20 de ativos por capitalização de mercado, né, os maiores market caps ali, e ao longo do tempo, se a gente for pegar aqui esse de janeiro de 2018, comparar com janeiro de 2022, várias coisas sumiram, né? Várias coisas foram deixadas para trás, tecnologias assim que não são mais utilizadas ou alguma coisa que foi sucumbindo para a concorrência, certo? Então a gente viu isso, a gente sabe que muita gente investe olhando justamente para isso, né? Muitos ativos que surgem aí, que algumas pessoas começam a falar, justamente porque começa a subir ali em capitalização de mercado. Só que não necessariamente porque ele está subindo, ou porque ele chega ali nesse top 20, significa que ele vai continuar, significa que ele é bom, que ele tem fundamentos, que ele é bom para o longo prazo, né, investimentos. Então, como a gente tem aqui a nossa inteligência de fundamentos, né, de análise e etc., a gente decidiu pegar essa foto, né, uma foto do top 20, e reordenar. Então, a gente não vai respeitar, a gente respeita a foto, a gente respeita quais são os ativos que estão ali, mas a gente reordena e coloca alocações diferentes com base nas notas que a gente dá para os 4 pilares que a gente julga como os pilares para analisar um ativo, né? Que são modelo de negócios, governança, tokenomics e segurança. Então, é basicamente isso. É sistemático por quê? Porque, diferente da carteira perfeita, que, por exemplo, muita gente pergunta por que não tem AVE aqui e tem na carteira perfeita. Justamente porque a AVE não está, hoje, no top 20 em capitalização de mercado. Então, eu preciso respeitar essa foto, mas a gente reordena com base nas nossas análises, no que a gente acha que tem fundamento ou não nesses protocolos. Então, um resumo aí do que o ranking é isso, é uma foto reordenada do top 20 em capitalização de mercado, tirando, né, a gente não conta, por exemplo, aqui, Binance Coin, Tether, USD, aqui é WBTC, a gente não coloca isso. Aliás, desculpa, Binance Coin sim, mas Binance USD não. Isso a gente não conta, coins, exatamente, né? E os sintéticos. Então, a gente pega o top 20, tirando esses, e reordena, né, com base no que a gente acha de cada ativo.
Exatamente, cara. Foi até engraçado aqui que o Satoshi Nakamoto, ele mandou, né? Boa noite a todos. A estratégia da Mercurius Ranking é a mesma do MCI, né? Sim. E o Edgar, né, falou, quer dizer o NCI, né? Não, MCI mesmo, né? Mercurius Crypto Index. A gente começou, né, com essa brincadeira, né, do NCI justamente porque a estratégia do Mercurius Ranking, né, a gente só mudou o nome, tá? Mas é a mesma coisa, tá? A live que a gente fez antes chamando de MCI, agora é a estratégia do Mercurius Ranking. Por que que a gente, né, desenvolveu ela? Primeiro, como você comentou, né, Edgar, o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index, ele é um índice que basicamente, né, eu vou simplificar ele um pouco, tá? Ele não é exatamente assim, mas basicamente ele pega os top 20 em market cap e ele investe, né, nesse top 20 de acordo com a capitalização de mercado. Então, beleza, temos esses 20 ativos que a gente vai investir com 100% do nosso capital. Agora, como que a gente vai alocar cada um deles? Ah, beleza, pô, o Bitcoin, ele tem uma representação, uma capitalização de mercado de 62% do mercado total. Então, a gente vai investir 62% em Bitcoin. O Ethereum corresponde a 20%, então 20% vai ser em Ethereum. 5% em Polkadot, então bota 5% em Polkadot, sempre igual a capitalização de mercado dele. Por que a gente acha isso uma estratégia que não é tão boa? Tá? Assim, porque, primeiro, né, você acaba alocando, tem muita coisa no mercado de cripto que é ruim e está no top 20, né? Esse é o primeiro ponto. Então, você vai acabar alocando em coisas que não têm bons fundamentos. Segundo, a gente vai acabar, as coisas que são boas, a gente só vai ter uma alocação relevante quando elas já estiverem caras, né? Ou seja, quando elas já tiverem uma capitalização de mercado grande. Então, se você puder abrir ali de novo, o Nick, inclusive, deixa eu mudo aqui, só sobe ali para onde você estava mostrando. Vamos olhar aqui a parte da esquerda, tá? A parte da esquerda, a gente está mostrando aqui para vocês verem como seria, por exemplo, um NCI, né? Naquela estratégia de pegar os top 20 por market cap. A gente teria um monte de Bitcoin, tá? Beleza, Bitcoin, ótimo, ninguém discute. Em segundo, a gente já teria uma boa alocação em XRP, né? O que é perigoso, né? A gente sabe o quanto a gente não gosta, né, dos fundamentos da XRP. Em terceiro, Ethereum, ótimo. Em quarto, Bitcoin Cash, péssimo. Em quinto, Cardano. Eu não preciso nem falar das críticas que a gente tem em Cardano aqui. Daí a gente já tem NEM, Litecoin, Tron, Stellar. Então, muitas que a gente tem críticas fortes, né, quanto aos fundamentos dela. E, por outro lado, a gente não pegaria, por exemplo, se a gente olhar do lado direito, a ascensão de coisas boas, né, que a gente sabe que tem bons fundamentos. Por exemplo, Polkadot, Polygon, que estão ali na fileira da direita. Polygon, por exemplo, que está em 14º, a gente teria uma alocação muito pequena caso fosse o NCI, que a capitalização de mercado dela é igualmente pequena. Então, se a gente aloca 1, 2% naquilo e aquilo lá multiplica por 10, que é algo muito difícil de se fazer, a gente acaba pegando 10, 20% no máximo ali do nosso portfólio total. Então, acaba não valendo a pena. Pensando em todos esses problemas, né, que a gente vê na teoria de índice, a gente pensou, poxa, se a gente conseguir montar uma estratégia que ela for sistemática, não tenha tanta subjetividade quanto tem na carteira perfeita, né? A carteira perfeita ela é muito tipo o que o Orlando está achando e quanto ele quer investir em cada uma das coisas. Poxa, para você fazer isso, você tem que confiar quase que cegamente no Orlando, né? Aqui a gente tenta deixar um pouco mais sistemático, mais parecido com uma teoria de índice, que facilita o acesso, é rápido, é fácil de se fazer, tá? Então tem processos muito mais bem definidos, e a gente consegue dar uma nota, né, para aquele top 20. Então você vai conseguir pelo menos separar ali o joio do trigo, né? Que a gente sempre fala. Então você pega tudo que é muito ruim, você consegue dar uma nota muito baixa para ele. Então você vai alocar bem pouco, mesmo ele estando no top 20. E tudo que é muito bom, mesmo ele não estando com uma capitalização de mercado tão alta, a gente vai conseguir alocar uma porcentagem relevante do nosso capital. E a gente pensando nisso começou a rodar alguns backtests, né? E desenvolveu esse primeiro relatório aí, né? Que você tá, né, Nicole? Daí, se quiser, a gente pode ir indo, né, parte por parte, até porque o pessoal que está entrando agora na Mercurius Pro não deve ter visto ele ainda, né? Então, eu acho legal a gente começar, dar uma passada por esse daí, e daí vai para a live fechada lá, onde a gente mostra o dessa semana atualizado, né? Sim. O que você acha? Eu só queria dar mais um adendo, assim, a tudo que você falou, Danilo, que pensando também na carteira perfeita, né? Que você falou que é muito da cabeça do Orlando, etc. Então, quando que eu investiria no ranking, quando que eu investiria na carteira perfeita? Se eu quero uma representação do mercado com base nos fundamentos dos ativos, certo? E não simplesmente na capitalização de mercado, seria interessante investir no ranking.
Se eu confio na gestão ativa, né, da Mercúrios, e eu quero ali um risco que não é correlacionado diretamente com o mercado em si, então faz mais sentido colocar na carteira perfeita. Só que também tem jeitos, né, de você colocar nos dois. Não necessariamente você precisa investir em tudo que está no Mercúrios Ranking, por exemplo. Quem é assinante sabe como que é as alocações, que tem algumas coisas que tem muito pouquinho, então você não tem que colocar tudo lá. Mas dá para você mesclar, por exemplo, eu vou colocar a put aqui com a carteira perfeita, vou colocar as alocações que o Orlando está falando aqui, mexer isso, e ao mesmo tempo uma parte do meu capital eu coloco aqui no ranking. Então eu acho que é a diferença ali principal do jeito de pensar, porque onde você vai colocar o dinheiro é meio qual é o jeito que eu estou pensando, né, do que o mercado está agindo. Então, pensando nas diferenças aí da carteira perfeita para o ranking, também queria adicionar isso. Perfeito, cara, sensacional. E o Decon SP aqui está perguntando se é Mercúrios, né? Inclusive está pedindo aqui, né, um abraço para Jarinu, né, no interior de São Paulo, um abração, cara. Ele está perguntando se a Mercúrios tem uma carteira destinada para um perfil mais agressivo. Então, para perfil mais agressivo, a gente já tem uma, que seria a parte de alavancagem, a gente falou na terça-feira, tá? Então a gente fala um pouquinho mais de como fazer uma alavancagem sem os riscos de liquidação tão elevados quanto normalmente o pessoal ensina aqui, né? E também a gente está para lançar na Mercúrios Pro os produtos de microcoins, né? Então a gente vai ter um relatório, ele está sendo desenvolvido pelo Rafael Castaneda e vai ser publicado, né, em parceria aqui também com a Nicole e todo mundo, onde a gente vai mostrar os tokens mais ilíquidos, né? Os tokens menos líquidos, no caso. Então, tokens com menor capitalização de mercado, mais risco, obviamente, mas também com potencial de retorno, às vezes, bem maior. Certo? Exatamente. Nicole, vamos para o começo ali do relatório, porque eu queria mostrar uma parada que acho que vai ser interessante pro pessoal, que é como funciona essa nossa separação, né? Como que a gente dá essas notas, né? Como que a gente separa, basicamente, o joio do trigo, como a gente falou aqui. Tá. Primeiro, então, como eu falei, a gente pega essa foto, né? Eu pego no CoinMarketCap, que né, o top 20 lá. Então, a gente tem a capitalização de mercado e esse é o nosso primeiro filtro. Depois disso, a gente vai para as notas. Então, cada ativo a gente dá nota em modelo de negócios, tokenomics e governança. Então, começar aqui pelo modelo de negócios, né? A gente tem que pensar que, assim, cada protocolo é diferente um do outro. Se a gente for pensar em investir como, por exemplo, empresas, cada empresa tem seu tipo de cliente, seu tipo de fornecedor, um grau de dependência ali entre eles, né? Como que é a dinâmica competitiva, como que funcionam os riscos regulatórios, tributação, enfim, tudo isso é analisado numa análise fundamentalista, geralmente ali em fundos de ações. Então, a gente tentou trazer um pouco disso para cá, né, para análise de cripto, e fomos vendo isso, né? A gente vê que, um exemplo que eu trouxe aqui, no sentido de vantagens competitivas sustentáveis. O que significa isso? Ao longo do tempo, a gente vê que algumas empresas se prevalecem frente à concorrência, né, por motivos diferentes, né? E isso daqui está muito atrelado a isso. Se a gente for olhar para o mercado de cripto, a gente consegue ver que a Uniswap está começando a ter um tipo de vantagem competitiva em relação às outras DEXs, as outras, né, no setor ali dela, né? Porque ela tem uma maior resiliência, ela tem um market cap maior, né, ali em DeFi, ela está mais integrada ali ao mercado tradicional, está melhor posicionada, eles têm uma patente da V3, que é impossível você copiar a V3 hoje em dia, né? Isso tudo faz o quê? Fossos econômicos na área ali da Uniswap, certo? Então, ela tem uma maior probabilidade de gerar retornos para o detentor do token, né? Se a gente tiver um tokenomics bom, significa que a gente sempre está crescendo, né? O modelo de negócio é muito bom. Então, esses fossos econômicos, quando você tem um cliente fiel, quando você tem barganha com seu fornecedor, né? Você consegue pedir um desconto maior para o seu fornecedor do que os seus concorrentes conseguem.
quando você tem mais desenvolvedores ali trabalhando para o seu protocolo, quando você consegue criar inovações mais rápido do que o mercado, tudo isso geram fossos econômicos e protegem ali o que seria o castelo, o que seria o seu modelo de negócios. Então, a gente faz uma análise com base, né, nisso, né, a gente vê tudo isso no protocolo e dá nota. Então, quem tiver nota maior, logo vai ter uma alocação maior no nosso ranking. Exatamente. Assim, essa ideia de fossos econômicos, ela é muito importante para quem já ouviu aqui o Orlando falando a palavra moat, né? Quando a gente está falando de moat, significa fosso, né? Esse fosso que fica ao redor do castelo. Tenta pensar sempre que um castelo ele seria ali o seu mercado, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa, que é a Mercúrios. A Mercúrios, ela tem uma empresa. A Mercúrios, ela é uma empresa, né? A Mercúrios, ela é uma empresa e que a gente precisa criar diferenciais competitivos para a gente se destacar. E esses diferenciais competitivos vão ser ali o nosso castelo, né? Assim, a gente vai ter que construir uma empresa cada vez melhor, certo? Os nossos diferenciais competitivos, né? A nossa empresa é nosso castelo. Os diferenciais competitivos vão ser proteções que a gente tem para a concorrência não chegar e simplesmente tomar o nosso mercado, certo? Porque, vamos dar um exemplo de algo que não tem muito fosso econômico, né? Uma briga dos próprios ETFs, né? Os ETFs, na verdade, quando você pega um mundo lá, onde você tem um ETF que é 100% Bitcoin e outro ETF que é 100% Bitcoin, os dois estão efetivamente, não tem diferencial competitivo entre um e outro, né? Basicamente é o mesmo ativo. Muitas vezes você vai até começar uma guerra de taxa ali entre eles, né? Então vai ser uma taxa muito, muito pequenininha. Agora, se eu pego um produto com muito valor agregado, como seria, por exemplo, a nossa gestão ativa, a gente pode cobrar bem mais de taxa sobre isso. Obviamente, a gente tem um esforço muito maior quanto a isso, tem um custo muito maior, mas é muito difícil de alguém vir e simplesmente desbancar a gente por ter, né, taxas menores. Então, essa dinâmica competitiva é o que cria esses fossos econômicos. Pensa realmente na dinâmica desse castelo, né? O castelo, para ele ser o ETF, ele é um castelo que ele não tem fosso em volta, porque facilmente você chega e invade o castelo. Agora, a gente tem essa dinâmica competitiva, que é uma análise fundamentalista bem feita, uma base muito engajada de usuários, e toda essa nossa comunidade vai criando um fosso cada vez maior, certo? Vamos dar um exemplo de cripto agora que a Nicole estava falando. Vamos pensar em Ethereum, né? Ethereum, ela já tem algo que é muito importante para o mercado, né, que ela está inserida, né, para as plataformas de contrato inteligente, que ela já tem muita gente dentro, ela já tem um efeito rede muito, muito grande, né? Ela já tem muito programador ajudando a Ethereum a virar uma plataforma melhor, e a gente tem muitos clientes, né, que já conhecem a Ethereum e utilizam ela para transacionar. Então, se eu, por exemplo, vou criar uma aplicação, eu vou criar dentro da Ethereum, que já tem efeito rede, entendeu? O Instagram, por exemplo, outro exemplo de fosso econômico muito grande. Você tem todo mundo ali dentro do Instagram. Se eu for fazer propaganda e gastar dinheiro em algum lugar, eu vou gastar dentro do Instagram e não em uma outra rede social que está começando agora, né? Essa é uma ideia muito importante, sim, para tudo que a gente vai trazer hoje, porque por isso que eu quis focar bastante nela, né, Nick? Sim, o Roberto aqui até falou para usar o modelo das forças do Michael Porter, desculpa. A gente usa isso, né? Esse daqui foi um exemplo, né? O fosso econômico seria uma das barreiras de entradas, né? Que ele fala. Então, sim, a gente usa o modelo e a gente ranqueia, né? Com base nisso. Aqui foi mais para dar um overview do que seria o modelo de negócios. Perfeito. E assim, vamos lá. Depois de modelo de negócios, o que mais que a gente tenta olhar também, né? Porque, obviamente, a gente não vai só dar uma nota de modelo de negócio, né? A gente precisa dar nota em alguns outros critérios para determinar a alocação de cada coisa, certo? Sim, sim. Para quem é assinante, pode dar uma olhada lá nesse relatório também e tirar dúvidas comigo depois, que eu tô sempre ali online no chat. Então, tá o link lá. Depois a gente manda o link para vocês acessarem e lerem na íntegra. Mas o tokenomics, a gente avalia assim, qual é o valor que o protocolo, o valor traduzido no token, né, do protocolo. O que isso significa? Se Ethereum começar a ter muitos usuários, muitos DEPs, e muitos nodes, etc., o que isso significa para o token Ether? Entendeu? Muda alguma coisa?
se a Uniswap, por exemplo, que a gente deu o exemplo ali no modelo de negócio, se esse fosso realmente é construído, é muito fundo, tem bastante ali vantagens competitivas, né, em relação à concorrência, isso realmente se traduz para o detentor do token UNI ou não? É essa pergunta que a gente quer fazer aqui. Então, a gente vê alguns critérios, né? Se tem staking, se tem algum tipo de, por exemplo, da Uni, se tem o fee switch já, de começar a pagar as taxas que os usuários pagam, pagar isso para os detentores do token, ou se é muito inflacionário, então, se ele é inflacionário, logo, uma maior demanda pelo token não necessariamente vai gerar valor para o detentor do token, certo? Então, a gente vê esse tipo de coisa e dá a nota com base nas características que aquele token tem. Perfeito. E assim, é muito interessante a gente mostrar nessa parte de tokenomics, né? Se você puder subir ali então um pouquinho para a gente mostrar mais do que a gente fala aqui, né? Porque, assim, tokenomics é o quanto que você vai trazer de valor daquilo que a gente estava falando do modelo de negócio acima, né? Não adianta nada você ter um modelo de negócios ótimo e tudo mais, mas às vezes você está investindo numa moeda que não tem nada a ver com aquele modelo de negócio, né? Então, uma coisa que a gente via, por exemplo, quando a gente começou o investimento em Chainlink, pô, Chainlink é uma solução absurdamente boa, né? Um modelo de negócios excelente. Mas comprando o token Link, você não necessariamente capturava o valor Exatamente. que a solução Chainlink trazia, entendeu? Então, basicamente aqui a gente está avaliando, beleza, a gente avaliou quão bom esse negócio é e quanto traduzido no token, que é o que a gente está investindo, aquilo lá é. Certo, Nicole? Sim, porque não adianta ver uma coisa, né, só o modelo de negócios sozinho no mercado de cripto, ele não quer dizer tudo. Porque não é só um tipo de token que existe, né? Não é só um tipo de tradução do crescimento do modelo de negócios para o cara que está comprando aquele ativo, certo? Então, no caso da Chainlink, né, que a gente falou aqui no relatório, o modelo de negócio é excelente, eles são, assim, praticamente um monopólio de tão grandes, de tantos usuários, etc. Só que o problema da dinâmica do token fez com que no ano passado, né, no final do ano passado, o token ficasse despencando e despencava, e a gente perdeu bastante dinheiro por causa disso, porque essa parte da análise, né, não estava bem consolidada na época de Chainlink. E então, o que acontece, né? 35% dos tokens estavam travados, né, para futuro desenvolvimento do protocolo, e 30% estava na mão do time e eles podiam fazer o que eles quisessem. E esses 30% que estavam na mão do time, eles começaram a desovar no mercado. E não importava o quanto que os usuários estavam utilizando a Chainlink, não importava o quanto de oráculo que estava sendo utilizado, em quantas DEPs, tipo, nada disso era importante naquela época, porque tinha uma oferta sendo despejada no mercado de tokens links que a demanda não estava suprindo, né? Então o token foi desvalorizando, e, enfim, é por isso que é tão importante ter isso na análise, porque a gente tem que saber quais riscos que a gente está correndo. Mesmo se o protocolo for muito bom, muito seguro, com modelo de negócios excelente, uma governança que a gente confia muito, se o token está sendo despejado no mercado, se o token não está traduzindo valor para a gente, a alocação tem que ser ponderada com base nisso, entendeu? A gente pode alocar nesse ativo, a gente continua gostando desse ativo, inclusive Chainlink a gente continua gostando, só que agora a gente pondera a alocação com base nesse risco que a gente detectou lá atrás. Uhum. Então, é isso, é muito importante ter essa parte. E é interessante porque o tokenomics, você comentou sobre o fee switch, né? Para quem não sabe, exatamente essa troca, né, das taxas, né, da Uniswap, ou seja, a Uniswap hoje não distribui os dividendos, entre aspas, do que ela ganha de receita, mas com o fee switch seria uma proposta que ela poderia trocar, né? E imediatamente ela já melhoraria, né? Pelo que eu entendo, o seu tokenomics, certo, Nicole? Sim. A mesma coisa com o Chainlink, né? Anunciando, o staking, né? O super linear staking que ele se propõe a fazer, significa que quanto mais a gente tem o token travado, mais valor ele é gerado. Então são coisas que são completamente mutáveis, né? Não é um índice que ele vai ficar lá sempre, pura e simplesmente olhando
para como está acontecendo, né, aquela dinâmica do mercado e aceitando desde o começo quando a gente deu as notas. Essas notas, elas também podem ser variáveis, certo? Exatamente, exatamente. Assim que, por exemplo, a Chainlink vai lançar aquele Super Linear Stake. Assim que isso acontecer, a nota também pode mudar. Se a Uniswap lançar esse fee switch, né, se eles começarem a entregar parte da receita do protocolo para os detentores do token, isso também pode mudar, né? Porque vai ter um a mais ali. Hoje em dia, o token da Union não é nada menos do que uma ação que você não tem dividendos. Então, se tiver esse fee switch, você vai ter uma ação com dividendos, que é melhor. Então, é isso, tudo é mutável, a gente continua, a análise é contínua e é isso. Perfeito. Vamos passar pelos últimos pontos aqui da Sim. análise já, só para a gente finalizar e já ir para a live fechada, para a gente falar um pouquinho de alocação, né? Que eu já vi que o Caio César está perguntando aí de alocação, cara. Dá uma segurada aí, a gente já vai falar sobre isso lá na live fechada e já vou passar o link para vocês. Exato. No terceiro lugar tem a governança, né? Como eu falei, então a gente precisa de ali ela sendo centralizada ou mais centralizada, tem graus de qualidade de equipe por trás daquele protocolo, certo? Então a gente vê ali como que foi o histórico de entregas, como que está o roadmap, né? Qual é o engajamento que tem aquela comunidade, se for descentralizada, precisa de um engajamento maior, né? Senão o negócio vai sucumbir à concorrência, né? E, enfim, é o time de desenvolvedores, como que aquele protocolo está lançando novas soluções, essas soluções estão acompanhando o mercado, enfim, tudo isso a gente analisa aqui em governança. Perfeito, cara. E assim, a gente tá perguntando, tem gente perguntando que é algo interessante, assim, como que poderia ser distribuído, né, esse dividendo. Então, talvez dá até exemplo de alguma moeda em que o tokenomics ele é interessante, assim, tem alguma que a gente gosta bastante? Então, tokenomics que a gente mais gosta atualmente, né, seria, sei lá, Ethereum ali, Polygon. Em relação ao que poderia ser parecido com a Uniswap em específico, tem o protocolo Aave, né? A Aave, ela tem esse fee switch também, ela já paga parte da receita do protocolo para os detentores do token que colocam o token em uma espécie de staking ali, que ajudam na segurança do protocolo. Então, se você está ajudando na segurança da Aave, você recebe parte da receita que o protocolo gera. A Uniswap poderia, talvez, fazer alguma coisa parecida com isso. Perfeito. E assim, para finalizar, quais são os últimos quesitos, assim, não precisa falar de rebalanceamento, a recorrência, né, que a gente faz isso tudo a gente vai falar na live fechada lá para os assinantes, mas eu queria que você comentasse só e finalizasse com a parte de segurança também, que eu acho que é bem relevante. Então, a parte de segurança, a gente considera ali o tempo que aquele protocolo tem, né, de vida, e o risco da blockchain. Então, por exemplo, se a gente está analisando uma blockchain, a gente vê realmente o risco dela. Se a gente vê um contrato inteligente dentro de alguma blockchain, a gente vê o risco da blockchain que ele está lá dentro, né? E também nesse caso, né, se for um DEP, a gente vê como que é o próprio contrato inteligente. Se já teve algum exploit, se, enfim, uma sobrecarga ali de usuários pode atrapalhar a eficiência do protocolo. Enfim, a gente vê essas coisas ali de segurança, né? Se é muito centralizado, como que é essa centralização, se essa centralização é prejudicial. Por exemplo, no caso ali que aconteceu, muitas pessoas devem lembrar, mais recente, que aconteceu foi da X-Infinity, né? Que a Ronin teve um problema na ponte. Então, esse tipo de coisa que a gente analisa aqui e dá uma nota ali para a segurança daquele protocolo. Perfeito, perfeito. Então, assim, vamos lá para a nossa live. Ó, pessoal, para quem é assinante e não sabe aonde achar, eu estou mandando um link aqui no chat aqui para vocês. Também está na descrição já esse link para a live fechada lá do Mercúrio Sank, mas eu vou compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar para vocês aonde vocês acham isso tudo lá dentro da Mercúrios Academy, tá? Então, ó, eu compartilhando aqui, deixa eu ver, já tá aí na tela, na agora tá carregando. minha tela? Aí foi. Então, aqui a gente tá, né, na Mercúrios Academy comum, né? Grupo da Mercúrios Pro, conteúdos Mercúrios Pro, como ser Pro, enfim, aquela tela que vocês já conhecem. E se vocês vierem aqui na parte de eventos, vocês vão ver. Perdão. Vocês vão ver aqui que tem duas lives, né, rolando. Hoje, aqui, né, até agora, né, que tá rolando agora aqui, investindo em cripto com top 20, né, que é essa daqui de cima. E logo agora, vocês são Mercúrios Pro, essa faixa aqui
ela é só para vocês. Então, para quem não é Mercúrios Pro, não vai estar aparecendo, né? Tanto que está escrito aqui Mercúrios Pro. Então é só clicar aqui em eventos e vir aqui e clicar nessa tela. Você já vai ser redirecionado aqui para o link da próxima live fechada. Beleza, pessoal? Então, no geral é isso. Já estou esperando vocês. A gente vai fechar aqui e já vai começar a próxima sem esperar nada, né? Já vamos começar direto aqui. Beleza? Pessoal, vamos lá. Boa noite, já pessoal. começa. Pro pessoal que é do Pra quem Alberto, fica. né? E que fica aí. Até a próxima. Valeu!